Uma mulher rica contratou um idoso para fazer o papel de avô para seu filho cadeirante. No entanto, os médicos ficaram chocados assim que o garoto revelou algo chocante. Esteban era um homem idoso que vivia uma vida tranquila em sua casa suburbana nos arredores de Uberlândia. Com o início da manhã, o sol despontava timidamente sobre o horizonte, iluminando o jardim bem cuidado de sua pequena casa. Ele começava seus dias com uma rotina rigorosa, regava as plantas, podava as roseiras e, com um cuidado quase paternal, verificava cada cantinho do seu jardim. Para Esteban, aquele jardim era uma extensão de si mesmo, um reflexo de décadas de dedicação e amor pela vida, que ainda se manifestava em cada folha e flor. Seu fiel gato, Simba, sempre acompanhava esses momentos com a serenidade de um espectador atento. O felino, com sua pelagem listrada e seus olhos brilhantes, passava as manhãs estirado em uma cadeira de vime na varanda, observando o mundo passar de um jeito que apenas os gatos sabem fazer. Simba era, para Esteban, uma companhia constante e silenciosa, como uma âncora de estabilidade em um mar de incertezas. Apesar da aparente tranquilidade ao seu redor, a vida de Esteban não era tão serena quanto parecia. A pequena aposentadoria que recebia mal cobria suas despesas básicas. As contas de luz e água, além dos reparos na casa, consumiam a maior parte de sua renda. E o custo dos cuidados veterinários de Simba era um fardo adicional que Esteban carregava com dignidade. Cada visita ao veterinário, cada medicamento que Simba precisava, era uma batalha contra as limitações de sua situação financeira. Maria Eduarda, sua filha única, vivia em um apartamento em Belo Horizonte, distante da tranquilidade interiorana do pai. Ela era professora de arte em uma escola local, e sua vida era uma batalha constante entre o trabalho e o caos da vida urbana. As exigências do seu emprego e o ritmo frenético da cidade eram um contraste gritante com a calma que Esteban encontrava em seu jardim. Ela tentava equilibrar o tempo entre suas aulas e a necessidade de estar presente para o pai. Sempre que podia, Maria Eduarda fazia o esforço de visitar Esteban, trazendo um pouco de agitação e alegria para sua vida solitária. Durante suas visitas, Esteban apreciava os momentos compartilhados com a filha. Embora soubesse que sua vida estava repleta de desafios e que suas visitas eram muitas vezes esporádicas, ele sentia um profundo carinho por cada um desses encontros. Maria Eduarda chegava sempre com um sorriso cansado, trazendo novidades e pequenas surpresas, e seu pai a recebia com a mesma expressão de amor e gratidão. Em um dia particularmente quente, enquanto Esteban estava no jardim, Maria Eduarda chegou de surpresa, trazendo um saco de compras e um olhar preocupado. Ele percebeu imediatamente a mudança no clima, quando viu a expressão em seu rosto. "Pai, eu trouxe algumas coisas para você e para o Simba. Espero que goste", disse ela, tentando esconder a preocupação que transparecia em seus olhos. Esteban sorriu, tentando suavizar a tensão. "Obrigado, minha filha. Sempre fico feliz em te ver." Enquanto eles se sentavam à sombra de uma árvore, compartilhando a leveza de uma tarde de domingo, Esteban sabia que esses momentos juntos eram os verdadeiros tesouros que sustentavam seu espírito. E assim, entre conversas e risadas, eles passaram as horas, construindo memórias preciosas em meio à tranquilidade e às dificuldades de suas vidas. No entanto, Maria Eduarda logo foi embora, pois tinha que trabalhar na segunda-feira. Em sua ausência, Esteban se sentia cada vez mais sozinho. A casa de Esteban, que se revestia de uma calma quase eterna, parecia agora um pouco mais silenciosa, como sempre após a partida da filha. É certo que ele havia se acostumado com a sensação de solidão que vinha após suas visitas, mas aquela tarde de outono trouxe um sentimento de melancolia mais acentuado. As folhas das árvores balançavam suavemente com a brisa, criando um tapete colorido de tons dourados e vermelhos no chão do jardim. Esteban estava sentado em sua sala de estar, com Simba aconchegado no braço da cadeira, enquanto o gato ronronava baixinho, como se tentasse confortá-lo. Tentando se distrair, Esteban decidiu dar uma olhada nas postagens online. O computador estava em uma mesinha perto da janela,
e ele clicava através de anúncios de empregos e classificados com um desânimo habitual. No meio de ofertas de trabalho e mensagens sobre produtos à venda, um anúncio peculiar chamou sua atenção. Ele dizia: "Vaga de avô para um menino necessário. Contate-nos." O texto simples e direto parecia fora de lugar, e Esteban sentiu uma pontada de curiosidade. Ele hesitou por um momento, com a mente inquieta ponderando se deveria ou não entrar em contato. O anúncio parecia quase como uma pegadinha, mas algo o fez decidir ligar para o número fornecido. Esteban pegou o telefone e discou o número, e o som do toque soou na sala quieta. A ligação foi atendida por uma voz feminina calorosa. "Alô, aqui é Olivia. Em que posso ajudar?" A voz tinha um tom acolhedor, que parecia contrastar com a frieza do anúncio. Esteban explicou que havia visto o anúncio e estava interessado em saber mais. Olivia o ouviu com atenção e, após uma breve pausa, começou a explicar a situação. "Estamos procurando alguém para ser uma figura de avô para o meu filho, Diego. Ele tem 7 anos e está passando por um momento difícil. Acreditamos que a presença de uma figura paterna e carinhosa poderia ser de grande ajuda para ele." Antes que Esteban pudesse responder, Olivia pediu um momento para revelar uma informação importante. Sua voz se tornava mais grave e a emoção transparecia. "Diego usa uma cadeira de rodas desde que foi vítima do acidente. Neste mesmo acidente, ele presenciou a morte repentina do avô, o que o deixou paralisado não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Estamos buscando alguém que possa oferecer um pouco da sabedoria e do carinho que um avô proporcionaria." Esteban ouviu atentamente, sentindo um impulso de empatia crescente. A dor de Diego, assim como a de sua própria solidão, ressoava em seu coração. Apesar das suas próprias dificuldades financeiras e das responsabilidades com Simba, algo na história de Diego o tocou profundamente. Ele sentiu que talvez pudesse oferecer algo mais do que apenas sua companhia para Simba. "Eu gostaria de me encontrar com você e discutir mais sobre a situação", disse Esteban, com a voz demonstrando uma determinação gentil. "Talvez eu possa ajudar de alguma forma." Olivia agradeceu imediatamente e combinou um encontro para o dia seguinte. "Agradeço muito, Esteban. Diego precisa de alguém como você. Estarei em sua casa amanhã à tarde. Por favor, me envie o endereço por escrito." Desligando o telefone, Esteban olhou para Simba, que ainda estava aninhado ao seu lado. O gato levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão que parecia quase compreensiva. Esteban sabia que a visita à casa de Olivia poderia trazer mudanças significativas para sua vida, mas a ideia de poder ajudar um menino que estava passando por um momento tão doloroso fez com que ele sentisse um novo propósito surgindo em seu coração. Ele se levantou da cadeira, com o peso da responsabilidade e da esperança equilibrando-se em sua mente, e começou a se preparar para o encontro que poderia transformar a vida de ambos. No dia seguinte, a casa de Esteban estava em um estado de expectativa silenciosa. As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se através das cortinas da sala de estar, lançando um brilho suave sobre o ambiente. O dia prometia trazer uma mudança significativa para a rotina tranquila de Esteban. Ele estava nervoso, mas também animado com a possibilidade de fazer a diferença na vida de Diego. A ideia de ajudar uma criança em necessidade o preenchia com um novo sentido de propósito. Por volta do meio-dia, o som de um carro elegante parando na entrada da casa chamou a atenção de Esteban. Um motorista bem vestido saiu do veículo e logo em seguida, Olivia apareceu. Ela estava vestida com um conjunto de roupas sofisticadas. O contraste entre a elegância de Olivia e a modéstia de Esteban foi evidente desde o momento em que ela entrou pela porta. "Bom dia, Esteban", disse Olivia com um sorriso cordial. "Muito obrigada por nos receber." "Bom dia, Olivia. Seja bem-vinda", respondeu Esteban, tentando manter a compostura. "Sinta-se em casa." Após uma breve recepção, onde Olivia comentou sobre o quanto a casa estava bem cuidada, os dois se dirigiram à sala de estar. Esteban ofereceu um lugar para Olivia se sentar e, depois de se acomodarem, começaram a conversar. Esteban estava um pouco ansioso,
mas tentava parecer o mais relaxado possível. Olivia iniciou a conversa com uma explicação mais detalhada sobre Diego. Como mencionei ao telefone, Diego passou por uma experiência traumática que teve um impacto profundo em sua vida. Ele usa uma cadeira de rodas desde que perdeu seu avô, e essa perda também afetou muito seu bem-estar emocional. Ele está lutando para lidar com sua nova realidade e sua tristeza. Esteban ouviu atentamente, sentindo um peso crescente em seu coração. Eu entendo. A perda de alguém próximo pode ser devastadora. Eu também passei por momentos difíceis na vida. Depois da minha aposentadoria, minha vida mudou bastante. Mas encontrei conforto em cuidar do meu jardim e de meu gato, Simba. Eles têm sido uma companhia constante para mim. Olivia parecia satisfeita com a maneira como Esteban falava sobre sua vida e suas experiências. É bom ouvir isso, Esteban. Acredito que a presença de alguém com a sua paciência e carinho pode fazer uma grande diferença para o Diego. Ele precisa de alguém que possa entender e apoiar suas emoções. A conversa avançou para discutir como seria a dinâmica entre Esteban e Diego. Olivia sugeriu um período de teste para avaliar como a interação entre eles se desenvolveria. Acho que seria uma boa ideia começar com algumas visitas para ver como Diego responde a você. Se tudo correr bem, podemos ajustar o plano conforme necessário. Esteban concordou prontamente. Estou disposto a começar, quando posso. Podemos agendar para amanhã cedo, respondeu Olivia. Vou enviar um carro para buscá-lo e levar até nossa casa. Assim você terá uma ideia melhor do ambiente onde Diego vive. Com a confirmação do início do período de testes, Esteban sentiu um misto de empolgação e nervosismo. Enquanto Olivia se despedia e se preparava para ir embora, Esteban ficou pensando em como poderia se apresentar a Diego. Ele esperava que sua presença pudesse trazer um pouco de consolo e esperança para a vida do menino. Novamente sozinho em sua casa, Esteban preparou-se para o dia seguinte. Ele cuidou de Simba com a mesma atenção de sempre, mas agora seu coração estava voltado para o encontro com Diego. Esteban foi para a cama com uma mistura de ansiedade e esperança, pensando em como poderia fazer a diferença na vida de um garoto que, assim como ele, estava buscando um pouco de luz em meio à escuridão. Naquela noite, Esteban dormiu com um certo frio na barriga, mas também com a certeza de que estava prestes a embarcar em uma experiência que poderia mudar não apenas a vida de Diego, mas também a sua própria. Assim que o dia amanheceu, Esteban acordou com o sol surgindo através das cortinas de sua janela. Ele se preparou cuidadosamente para a visita a Olivia e Diego, vestindo uma camisa limpa e passando uma escova no cabelo. A ansiedade misturada com a expectativa fez com que ele se apressasse, ainda refletindo sobre o que poderia dizer e como deveria se comportar. O carro enviado por Olivia chegou pontualmente, e Esteban foi conduzido até a casa luxuosa. Uma construção imponente com detalhes arquitetônicos sofisticados. A entrada era ornamentada com uma fonte e um caminho de pedras que levava a uma imponente porta de madeira entalhada. Uma funcionária chamada Sônia recebeu Esteban com um sorriso cordial. Bom dia, Sr. Esteban. Por favor, acompanhe-me até a sala de estar. Sônia o conduziu por corredores impecavelmente decorados, e Esteban notou a diferença em cada detalhe, desde os tapetes luxuosos até as obras de arte que adornavam as paredes. Quando chegaram à sala de estar, Esteban viu Olivia esperando com um sorriso acolhedor. Ela estava vestida com uma roupa elegante, mas seu sorriso era genuíno e caloroso. Esteban, que bom que você chegou. Deixe-me apresentar você ao Diego. Olivia chamou Diego, que estava sentado em uma cadeira de rodas. O menino, de cabelos castanhos e olhos expressivos, levantou a cabeça ao ouvir a mãe. Seu sorriso tímido e cauteloso parecia iluminar o ambiente, embora houvesse uma aura de reserva em torno dele. Oi, Diego, disse Esteban com uma voz suave, tentando transmitir uma sensação de calma e gentileza. Sou Esteban. Fico feliz em te conhecer. Diego respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso tímido, que parecia crescer um pouco ao ver a figura simpática de Esteban. Eles se cumprimentaram cordial e suavemente, e Esteban tentou se conectar com Diego de maneira natural.
Para quebrar o gelo, Esteban começou a compartilhar algumas histórias de sua vida. Você sabe, Diego, eu trabalhei muitos anos em uma fábrica. Era um trabalho duro, mas eu sempre encontrava alegria nas pequenas coisas. Além disso, eu tenho um gato chamado Simba. Ele é meu fiel companheiro. Os olhos de Diego se iluminaram ao ouvir sobre Simba. Eu tinha um gato também, mas ele desapareceu faz algum tempo, disse Diego com um tom de melancolia. Eu sinto falta dele. Esteban notou a tristeza no olhar de Diego e viu uma oportunidade para estabelecer uma conexão. Sabe, Simba é um gato muito amigável. Se você quiser, pode visitá-lo em minha casa algum dia. Ele adoraria te conhecer e eu tenho certeza de que ele pode fazer você se sentir um pouco melhor. O rosto de Diego ganhou um brilho de curiosidade e esperança. Você acha que eu poderia? Eu realmente gostaria de conhecer o Simba. Olivia, que observava a interação com atenção, sentiu uma onda de alívio e esperança. A forma como Esteban estava falando com Diego, oferecendo um gesto de amizade e compreensão, parecia começar a suavizar a reserva do menino. Ela notou que, aos poucos, a expressão de Diego estava se tornando menos fechada e mais receptiva. Isso seria maravilhoso, Esteban, disse Olivia sorrindo para ele. Agradeço muito por oferecer isso ao Diego. Espero que essas visitas ajudem a criar um vínculo especial entre vocês. Enquanto a conversa continuava, Esteban se sentiu encorajado. Ele estava apenas começando a construir uma relação com Diego, mas a resposta positiva do menino o motivava a continuar. A visita se mostrou promissora, e Esteban esperava que sua presença pudesse realmente fazer a diferença na vida de Diego, assim como ele desejava. Olivia estava visivelmente aliviada e esperançosa, vendo que a primeira interação estava começando a criar um ambiente mais positivo para o filho. Nas semanas que se seguiram, a presença de Esteban na vida de Diego tornou-se uma constante reconfortante. O antigo trabalhador de fábrica, que havia se aposentado para uma vida de tranquilidade e solidão, agora encontrava-se imerso em uma nova rotina, repleta de atividades com o garoto cadeirante. As visitas à casa de Olivia tornaram-se parte do calendário diário, e Esteban se adaptou rapidamente ao novo papel de mentor e amigo. Cada visita era um momento aguardado com expectativa por Diego. Esteban estava sempre pontualmente à porta de Olivia, carregando um sorriso caloroso e um espírito disposto a fazer o dia de Diego mais agradável. Eles passavam o tempo juntos, realizando diversas atividades que haviam se tornado favoritas entre eles. Uma das mais destacadas era a ida à piscina. Esteban e Diego se divertiam na água, onde o ambiente mais leve parecia aliviar a tensão e trazer um sorriso genuíno ao rosto do menino. Durante uma dessas tardes na piscina, Esteban e Diego estavam mergulhando e rindo, enquanto os raios do sol filtravam-se através da água azul, criando padrões cintilantes. Esteban estava atento às necessidades de Diego, certificando-se de que estava tudo certo com suas boias e que ele estivesse confortável e seguro. Como está se sentindo hoje, Diego? Está gostando da água? Diego olhou para Esteban com um sorriso relaxado. Sim, está ótimo. Eu gosto de como a água me faz sentir leve. É como se eu pudesse voar. É assim mesmo, respondeu Esteban, imitando o gesto de voo com os braços. A água pode nos fazer sentir como se estivéssemos flutuando, e eu adoro ver o quanto você está se divertindo. Além da piscina, Esteban se envolveu ativamente nas sessões de reabilitação de Diego. Ele aprendia sobre os exercícios e as necessidades específicas de Diego, esforçando-se para se adaptar e oferecer apoio de maneiras que fossem úteis e motivadoras. Em seus passeios ao ar livre, eles exploravam os jardins e os parques próximos. O ar fresco e a mudança de cenário proporcionavam uma sensação de liberdade para Diego, e os passeios eram sempre acompanhados de conversas animadas e observações sobre o ambiente ao redor. Esteban fazia questão de criar momentos de leveza e prazer, garantindo que Diego não se sentisse limitado pela cadeira de rodas. Com o passar das semanas, Esteban começou a perceber mudanças significativas em Diego. O menino estava mais relaxado e engajado durante suas atividades. Ele ria mais,
e começou a mostrar um interesse genuíno nas conversas que tinham. A relação entre eles se fortalecia, e Diego parecia apreciar a companhia constante de Esteban, encontrando consolo em sua presença. Havia um brilho novo em seus olhos, e sua postura estava menos retraída. Olivia observava essas interações com uma mistura de alívio e gratidão. Ela notava que a presença de Esteban estava trazendo uma nova energia para Diego, ajudando-o a abrir-se e a lidar com seus sentimentos de uma maneira mais positiva. A mãe de Diego via como o ambiente se tornava mais leve e como a relação entre Esteban e Diego estava contribuindo para um progresso emocional significativo. Durante os dias de folga de Esteban, ele aproveitava para convidar Diego a visitar sua casa suburbana. Para Esteban, aqueles dias eram uma oportunidade de se afastar da rotina de trabalho e desfrutar das coisas simples que lhe traziam alegria. Diego, por sua vez, adorava essas visitas. A casa de Esteban, com seu jardim florido e o ambiente tranquilo, proporcionava uma mudança refrescante do ritmo acelerado da vida urbana. Não à toa, o jardim era mesmo um dos lugares favoritos de Diego. Ele passava horas observando cada canto, sentindo a brisa suave e o calor do sol em seu rosto. Simba, o gato de Esteban, rapidamente se tornou um amigo especial para Diego. O menino adorava brincar com o felino, lançando pequenos brinquedos para ele e observando-o com diversão. Simba parecia também ter desenvolvido uma afinidade com Diego, aproximando-se sempre que o menino estava por perto. O ambiente calmo da casa de Esteban, aliado ao carinho e à atenção que ele dedicava a Diego, tinha um efeito profundo sobre o menino. Ele parecia cada vez mais à vontade, mostrando sinais claros de alegria e curiosidade que Olivia e Sônia notaram com grande satisfação. Era evidente que Diego estava se beneficiando da presença constante e amorosa de Esteban. No entanto, certa tarde, durante uma das visitas, Esteban começou a se sentir mal. Ele se sentou à mesa do café da manhã, mas logo percebeu que estava com a pressão alta, um problema que já havia lidado anteriormente, mas que agora parecia estar piorando. Esteban decidiu que precisava descansar um pouco e pediu a Diego para ajudá-lo com uma pequena tarefa. Diego, eu não estou me sentindo muito bem. Minha pressão alta está me incomodando e acho melhor eu descansar um pouco. Você poderia alimentar o Simba enquanto eu repouso? Prometo que me juntarei a você para o jantar mais tarde, disse Esteban, tentando esconder sua preocupação. Preocupado com o bem-estar de Esteban, Diego aceitou o pedido e começou a cuidar de Simba, que parecia satisfeito com a companhia e o tratamento extra. Mesmo assim, a preocupação de Diego com Esteban não o deixava em paz. Ele sabia que seu amigo estava lutando para se sentir melhor, e ele mesmo sentia uma necessidade crescente de verificar se Esteban estava bem. Depois de terminar de alimentar Simba, Diego se dirigiu ao quarto de Esteban com sua cadeira de rodas. Como a ansiedade estava crescendo, ele respirou fundo antes de entrar. Quando viu Esteban na cama, a expressão de Diego mudou de preocupação para pânico. Esteban estava pálido e aparentemente desmaiado, o que fez o coração de Diego disparar. Em um impulso de preocupação e desespero, Diego tentou se levantar da cadeira de rodas. Com muito esforço, ele se arrastou lentamente até a cama de Esteban, apoiando-se em qualquer superfície que pudesse. Ele chamou Esteban com urgência. Senhor Esteban, você está bem?" Diego estava tremendo, com a mente correndo entre pensamentos de medo e preocupação. Ele tentava usar toda a força que tinha para acordar Esteban, tocando-o suavemente no braço e falando com a maior clareza possível. "Por favor, acorde. Eu preciso de sua ajuda. Não posso ficar aqui sozinho." O pânico inicial de Diego começava a ser substituído por um sentimento de impotência e ansiedade. Mas ele ainda mantinha a esperança de que Esteban ficaria bem. O momento era crítico e a preocupação com seu novo amigo estava tomando conta do coração de Diego, em um sinal claro da profundidade da conexão que ele havia desenvolvido com Esteban. De repente, Esteban despertou abruptamente ao ouvir a voz preocupada de Diego, com a mente ainda nublada pelo mal-estar. Quando seus olhos se abriram, encontrou o rosto de Diego perto do seu,
com uma expressão de pânico e desespero. O medo no olhar do menino fez com que o coração de Esteban acelerasse, mas ele imediatamente tentou acalmá-lo. Diego, estou bem. Apenas precisava descansar um pouco, mas acho que desmaiei. Talvez eu já esteja muito velho, disse Esteban com uma voz suave, tentando transmitir confiança. Você fez bem em vir até aqui. Eu agradeço sua coragem. O alívio foi visível no rosto de Diego, embora ele ainda estivesse tremendo. Com a ajuda de Esteban, Diego voltou para sua cadeira de rodas, mas algo estava diferente. Ele percebeu que suas pernas, que normalmente estavam paralisadas e sem força, pareciam responder de maneira diferente agora. A adrenalina e o medo haviam provocado uma sensação de determinação e vigor que ele não havia experimentado antes. Esteban, ainda um pouco preocupado, observou a transformação em Diego com um misto de espanto e esperança. Você está mostrando uma grande coragem e força, Diego. Às vezes, momentos de grande preocupação podem nos dar uma força inesperada. Continue assim, e você verá progressos. Pouco depois, Olivia, ciente da situação, chegou acompanhada por um médico e uma enfermeira, que imediatamente começaram a cuidar de Esteban. Olivia, ao entrar no quarto e ver a cena, ficou sem palavras. O que deveria ter sido um momento de preocupação estava se transformando em algo inesperado e inspirador. Diego estava com o apoio de Esteban, tentando dar alguns passos tímidos ao redor da cama. Diego! Olivia exclamou com lágrimas nos olhos. Isso é incrível, olhe para você. O médico, depois de verificar rapidamente a condição de Esteban e assegurar que ele estava estável, observou Diego com um olhar atento. Parece que a determinação e o apoio emocional realmente estão tendo um efeito positivo. É notável ver esse tipo de progresso. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Diego avançou rapidamente. O impulso que ele sentiu naquele momento de pânico estava se transformando em uma verdadeira motivação. Esteban continuou a visitar Diego regularmente, e cada encontro parecia fortalecer ainda mais o vínculo entre eles. A rotina de recuperação de Diego agora incluía exercícios de reabilitação e atividades que Esteban havia aprendido a adaptar com criatividade. Eles passavam tempo lendo histórias juntos, compartilhando risadas e conversas que ajudavam a criar um ambiente positivo e encorajador. Esteban usava seu senso de humor e seu carinho para fazer com que Diego se sentisse à vontade e confiante. Olivia, Sônia e os profissionais de saúde notaram a crescente confiança e vigor de Diego. A presença constante de Esteban estava fazendo uma diferença significativa em sua vida. A cada visita, Diego mostrava um progresso notável, não apenas nas atividades físicas, mas também em seu estado emocional. Ele estava começando a acreditar mais em suas próprias capacidades e a enfrentar os desafios com um espírito renovado. Por sua vez, Esteban se sentia gratificado ao ver as mudanças positivas em Diego. A experiência de ajudar o menino a superar suas dificuldades trouxe um novo sentido de propósito para sua própria vida. Ele encontrou uma nova energia e satisfação ao perceber que sua presença e apoio estavam fazendo uma diferença real. O vínculo entre Esteban e Diego continuou a se fortalecer com o passar do tempo, mostrando que, às vezes, a coragem e a esperança podem surgir dos momentos mais inesperados. Os dois estavam criando uma história de superação e amizade que transcendia as dificuldades iniciais. Em uma manhã, quando o sol estava a pino e o céu estava limpo, Esteban preparava-se para uma visita regular à casa de Olivia. No entanto, aquele dia parecia ser diferente. Esteban estava sentindo uma fadiga inusitada e, ao se movimentar pela casa, percebeu que sua pressão alta estava afetando mais do que o habitual. Tentando ignorar o mal-estar, Esteban percebeu que o cansaço persistia, tornando a tarefa de se preparar para a visita ainda mais difícil. Então, ele decidiu que seria prudente descansar um pouco antes de sair, sem querer que sua saúde comprometesse o compromisso com Diego. Esteban sentou-se em sua poltrona favorita e tentou relaxar, fechando os olhos e respirando profundamente. Simba, sempre atencioso, se acomodou no colo de Esteban,
como se pressentisse que algo estava errado. Enquanto isso, na casa de Olivia, Diego estava especialmente ansioso. Ele já tinha se acostumado com a presença constante de Esteban, e a ausência de seu amigo estava começando a gerar uma sensação de inquietude. Diego sentia falta das visitas regulares e da companhia que havia se tornado tão importante para ele. O menino tentava disfarçar sua preocupação, mas não conseguia evitar o nervosismo. Olivia, percebendo a ausência de Esteban, decidiu ligar para ele para verificar se estava tudo bem. A ligação foi atendida após alguns toques, e a voz de Esteban, que veio do outro lado, era fraca e cansada. "Alô, Olivia. Desculpe pela demora", ele disse, tentando soar mais animado do que se sentia. "Estou apenas um pouco cansado, mas está tudo bem." A preocupação na voz de Olivia era palpável. "Esteban, você parece realmente cansado. Talvez seja melhor adiarmos a visita de hoje. A sua saúde é muito importante." Esteban tentou tranquilizá-la, embora sua voz revelasse sua verdadeira condição. "Não se preocupe, Olivia. É só um cansaço. Eu me sinto um pouco mais cansado hoje, mas não é nada grave. Vou me recuperar e estarei pronto para a visita." A insistência de Esteban em manter o compromisso não convenceu completamente Olivia, que continuava inquieta. Ela sabia da importância que a presença de Esteban tinha para Diego e também estava ciente dos problemas de saúde do homem. "Eu realmente gostaria que você se cuidasse. Vou mandar Sônia para dar uma olhada em você e garantir que tudo esteja bem." Ouvindo aquilo, Diego estava cada vez mais ansioso. A ausência de Esteban estava afetando-o profundamente, e a ideia de não vê-lo naquele dia deixou-o mais inquieto do que nunca. A expressão de preocupação no rosto de Diego não passava despercebida para Olivia e Sônia, que também estavam sentindo a tensão crescente. Olivia e Sônia, decididas a garantir que Esteban estivesse bem, prepararam-se para ir até sua casa. Elas sabiam que uma visita pessoal seria a melhor forma de verificar a condição de Esteban e garantir que ele estivesse recebendo o cuidado adequado. Sônia pegou as chaves do carro e Olivia, com um olhar determinado e preocupado, acomodou Diego no carro e confirmou que eles estavam indo para a casa de Esteban. No caminho para a casa de Esteban, Olivia refletia sobre o que poderia encontrar. Sua mente estava cheia de preocupações, não apenas pelo estado de saúde de Esteban, mas também pelo impacto que a situação poderia ter sobre Diego. Quando Olivia e Diego chegaram à casa de Esteban, o cenário que encontraram foi um reflexo preocupante da condição de saúde do homem. A casa estava silenciosa, e o sol da manhã entrava pela janela, iluminando o ambiente com uma luz suave. Esteban estava deitado no chão, visivelmente exausto e com uma aparência pálida. Seu corpo estava frouxo sobre o tapete, onde havia uma grande mancha de sangue, e seu rosto mostrava sinais claros de fraqueza. Olivia, ao ver a situação, rapidamente se moveu para verificar Esteban. Seu olhar profissional não escondia a preocupação, e ela imediatamente começou a conferir os sinais vitais de Esteban com precisão. Ela colocou um termômetro na testa de Esteban, mediu seu pulso e verificou a pressão arterial com uma calma que contrastava com a urgência da situação. Enquanto isso, Diego, tremendo, lembrou do último episódio em que Esteban desmaiou. Ele agarrou a mão do velho amigo, segurando-a com força. Seus olhos estavam cheios de medo e alívio ao mesmo tempo. "Por favor, diga-me que você está bem." Esteban abriu os olhos lentamente e viu Diego ao seu lado. Tentou sorrir, apesar da fraqueza. "Foi só um acidente, Diego. Fico feliz que você esteja aqui", ele disse com um fio de voz. Após avaliar a condição de Esteban e perceber que ele estava estável, Olivia começou a coordenar a ajuda de Sônia. Juntas, elas ajudaram Esteban a se acomodar confortavelmente na cama, ajustando os travesseiros e certificando-se de que ele estivesse seguro e relaxado. Sônia trouxe um pouco de água e alguns medicamentos para ajudar Esteban a se sentir melhor. Além disso, Sônia também providenciou uma compressa quente. O sangue no tapete estava saindo de um pequeno corte na cabeça de Esteban, causado no momento da queda. Durante todo o processo, Diego permaneceu ao lado de Esteban, completamente preocupado. Ele ajeitou a cadeira de rodas na beira da cama, segurando a mão de Esteban,
com um carinho que refletia a profundidade de seu afeto. "Eu estou aqui, Esteban. Não se preocupe, nós vamos cuidar de você." Nas semanas seguintes, a transformação na vida de Esteban foi notável. A recuperação dele avançou de forma impressionante, e muito disso se devia ao apoio constante e encorajador de Diego. Ao ver o progresso de Diego, que era visível em cada detalhe, ele começou a também melhorar cada vez mais. Sua postura estava mais ereta, e o sorriso frequente em seu rosto refletia uma melhora evidente em sua condição após o acidente. Recuperando-se bem da crise, Esteban encontrou um novo impulso para continuar sendo uma presença encorajadora na vida de Diego. Ele se dedicou ainda mais à recuperação do menino, sentindo que o apoio e a amizade que compartilhavam eram ainda mais valiosos após o episódio. Apesar de seus próprios desafios de saúde, Esteban logo retornou à sua rotina de visitas regulares à casa de Olivia. Ele continuou a ser uma presença constante e positiva na vida de Diego. Cada visita era um momento de apoio, e a forma como Esteban interagia com Diego mostrava o quanto ele se importava que o garoto voltasse a andar. Esteban adaptava suas atividades para acompanhar o ritmo de recuperação de Diego, e seus esforços eram sempre acompanhados de palavras de incentivo e histórias divertidas que mantinham o ambiente leve e otimista. Em cada sessão de reabilitação, Esteban estava ao lado de Diego, oferecendo apoio e fazendo o possível para garantir que o menino se sentisse confortável e motivado. Os dois passavam horas conversando sobre uma variedade de tópicos, desde as aventuras de Simba até as histórias da juventude de Esteban, criando um vínculo cada vez mais profundo. Tempos depois, em um dia ensolarado e alegre, Olivia decidiu organizar uma pequena festa para celebrar dois marcos significativos: o progresso impressionante de Diego e a recuperação completa de Esteban. A casa estava decorada com balões coloridos e faixas festivas, criando um ambiente vibrante e acolhedor. Amigos e familiares foram convidados para testemunhar a transformação que ambos haviam vivido. Apesar de seus próprios desafios, Esteban estava animado para participar da celebração. Ao chegar à casa de Olivia, foi recebido com calor pelos convidados, que estavam visivelmente empolgados para vê-lo. A presença de Esteban era recebida com aplausos e sorrisos, um reflexo da gratidão e da admiração que todos sentiam por ele. Quando Esteban entrou na sala, seus olhos imediatamente encontraram Diego. O que viu fez seu coração se encher de emoção. Diego estava caminhando sem a cadeira de rodas, com passos firmes e seguros, e um sorriso brilhante iluminava seu rosto. O menino parecia radiante, uma visão de saúde e confiança que era um testemunho da incrível jornada que havia percorrido. Esteban se aproximou de Diego, com os olhos cheios de orgulho e alegria. "Diego, você está incrível!" exclamou Esteban com a voz embargada pela emoção. "Eu sabia que você era capaz de coisas maravilhosas. Estou tão orgulhoso de você." Diego sorriu amplamente, seus olhos brilhando com gratidão. "Obrigado, Esteban. Não teria conseguido sem você. Você foi muito importante para mim." Olivia, ao ver a interação comovente entre Esteban e Diego, tomou um momento para reconhecer publicamente a importância do papel de Esteban na recuperação de Diego. Com um olhar sincero e agradecido, ela se dirigiu aos convidados. "Queridos amigos e familiares", começou Olivia com a voz carregada de emoção, "hoje estamos aqui para celebrar o progresso incrível de Diego e a recuperação completa de Esteban. No entanto, não poderíamos estar aqui sem o apoio inabalável de Esteban. Ele foi uma fonte de força e inspiração para Diego durante todo esse tempo. A presença dele não só ajudou Diego a superar desafios físicos, mas também trouxe uma alegria e uma esperança renovadas para nossas vidas." Os aplausos que se seguiram foram intensos e sinceros, e Esteban ficou visivelmente tocado. Ele olhou para Diego, que estava cercado por amigos e familiares, e sentiu um profundo senso de realização. As palavras de Olivia e o reconhecimento dos convidados confirmaram o impacto positivo que ele havia tido na vida de Diego. Enquanto a festa prosseguia, as conversas e risos preenchiam o ambiente.
A atmosfera estava cheia de celebração e gratidão, e Esteban e Diego aproveitaram o momento juntos, compartilhando histórias e risadas com os presentes. Horas depois, a festa terminou com um sentimento palpável de gratidão. Os convidados, com sorrisos largos e corações aquecidos, se dispersaram lentamente, deixando para trás uma casa cheia de lembranças felizes e um ambiente saturado de alegria. Enquanto os últimos convidados saíam, Esteban e Diego estavam lado a lado, absorvendo a magnitude do que haviam vivido. Esteban observava Diego com um orgulho silencioso, e o menino, agora mais feliz do que nunca, olhava para Esteban com um sentimento profundo de gratidão. O vínculo entre eles se tornou um exemplo claro de como relacionamentos inesperados e genuínos podem criar oportunidades de cura e felicidade, superando desafios que antes pareciam impossíveis. Enquanto a noite caía e a casa de Olivia se tornava cada vez mais silenciosa, Esteban e Diego continuaram a conversar, refletindo sobre o caminho percorrido. Esteban, com sua sabedoria e experiência de vida, compartilhou conselhos, enquanto Diego, com um brilho renovado nos olhos, expressava sua admiração e afeto. "Você sabe, Diego", Esteban começou com a voz cheia de carinho, "eu nunca imaginei que uma simples oportunidade de ajudar alguém pudesse me trazer tanta alegria e aprendizado. Ver você voltar a se sentir como você mesmo, a encontrar a força para dar passos que pareciam impossíveis, é uma recompensa que eu nunca esperava. A nossa amizade foi uma surpresa maravilhosa, e eu sou grato por isso." Com um olhar que refletia uma mistura de respeito e afeto, Diego sorriu. "Eu não seria quem sou hoje sem você, Esteban. Você me deu mais do que uma chance de me recuperar. Você me deu esperança. Nossa amizade fez toda a diferença, e eu vou sempre lembrar do que você fez por mim." A profunda relação que se formou entre Esteban e Diego serviu como uma prova de que o amor e a amizade têm um poder imenso para transformar vidas. A dedicação e o cuidado verdadeiro que Esteban demonstrou em cada visita, em cada palavra de encorajamento, foram a base para uma recuperação que parecia quase milagrosa. O impacto duradouro que esse relacionamento criou foi uma verdadeira história de esperança e resiliência. Enquanto as luzes da casa se apagavam e a noite avançava, Esteban e Diego estavam confortáveis, na certeza de que sua jornada juntos não havia terminado. Eles haviam criado um legado de amizade que ultrapassava as barreiras do tempo e das dificuldades. Com a tranquilidade da noite envolvendo a casa de Olivia, Esteban e Diego se prepararam para enfrentar um novo capítulo em suas vidas, moldado pelo poder da empatia, da coragem e da profunda conexão humana. A história deles, marcada por desafios superados e vitórias compartilhadas, continuaria a inspirar e a trazer luz para o futuro. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.